Boa noite a todos. Vamos então abrir as nossas Bíblias no livro de Esdras. Como são 10 capítulos, tenho uma pequena esperança que tenham lido, mas se não leram, também não tem problema. Vamos abordá-lo. Vamos manter durante algum tempo a imagem aí, onde está, enquanto fazemos aqui uma breve introdução e falamos um pouco acerca do livro. Muito bem. Segundo o Talmud, que é o comentário judaico do Velho Testamento, este livro, o autor deste livro é Esdras, ok? Não é uma grande novidade. E Esdras foi 3 coisas, foi muita coisa. Aliás, eu acho que Esdras é das personagens bíblicas mais desconsideradas e das personagens bíblicas do Velho Testamento mais especiais e que mais trabalho fez. Eu pessoalmente, não vou falar dos outros, eu pessoalmente sempre considerei Neemias, sempre pus Neemias um degrau acima de Esdras. E na minha opinião, depois de perceber quem foi Esdras, Esdras não foi inferior a Neemias, e isto é difícil e eu não devo catalogar pessoas na Bíblia. Nem o vou fazer, mas interpretem como quiserem. Para mim, Esdras não foi inferior a Neemias, ok? E temos sempre o hábito, eu acho que existe um hábito de nos dedicarmos mais a falar sobre Neemias e muitas vezes esquecemos o Esdras. O Esdras foi 3 coisas. Foi um sacerdote, como já vimos, e vemos a sua genealogia explicada no capítulo 7 de Esdras, no fundo para justificar a legitimidade que ele tinha para ser sacerdote do templo. Mas ele foi mais que isso, foi um escriba. E todos sabemos que com os escribas tinham uma má fama. E no Novo Testamento era dito muitas vezes, os escribas e fariseus, o fariseu e o escriba estavam todos no mesmo grupo, no mesmo pacote. Hipócritas como os escribas e fariseus, túmulos caiados por banco, mas por dentro cheios de peçonha mortal, como os escribas e fariseus. Ou seja, escribas e fariseus sempre foram no mesmo pacote, no mesmo comboio. Mas Esdras era um escriba, mas era dos bons. Era um escriba, mas era dos bons. Era como se devia ser. E era muitíssimo respeitado. É considerado por muitos como o escriba mais importante da história de Israel. Porque ele fez trabalho. Ele reuniu verdadeiramente um compêndio de história de Israel nos livros das Crónicas, que são apontados a ele. Ok? Mas, além de ser sacerdote e além de ser escriba, ele foi um ensinador. Porque um escriba não tinha que ser necessariamente um ensinador. Era alguém que reportava e guardava a história. E a registava. Mas o Esdras ia além disso. O Esdras não só era sacerdote, e atenção, esse trabalho de sacerdote não é fácil. Mas além disso, ele escrevia textos bíblicos do Velho Testamento e transcrevia-os. E a exigência de transcrição é ridiculamente perfeccionista. E poderia falar sobre isto, mas não vou falar. E como se não bastasse, ele dedicava-se não só a aprender, mas a fazer os outros entender. Ele era um ensinador. E nós lemos isso no capítulo 7, versículo 10, para quem quiser depois ver, como ele focava-se em ensinar os outros a lei. Ok? Além disso, segundo a tradição judaica, e eu ponho como à parte, porque não é bíblico o que eu vou dizer, não está cá, mas segundo a tradição judaica, ele foi o fundador da grande sinagoga. A grande sinagoga, chamada Grande Assembleia, apontada por a sua tradição judaica como a responsável por ter definido o cânon do Velho Testamento. Os livros do Velho Testamento. Segundo a tradição judaica, Esdras foi o responsável. Agora digam, este homem não foi especial? Foi muito especial. Esdras é uma versão mais curta do nome de Azarias, que significa o Senhor é o meu ajudador. E acho que se encaixa que nem uma luva em Esdras. Porque ele pediu ajuda antes de sair do cativeiro, teve ajuda e depois agradeceu. Ou seja, ele viveu o nome que tinha. Ele viveu o nome de que o Senhor é o meu ajudador, porque na prática foi isso que aconteceu na sua vida. O livro de Esdras podia ter outro nome. Podia ter Segunda de Êxodo. Segunda de Êxodo? Sim, Segunda de Êxodo, porque é o segundo Êxodo de Israel. O primeiro foi 1000 anos antes, de Egito para a Terra Prometida. E agora temos o segundo Êxodo, da Babilónia, para a Terra Prometida. O livro de Esdras relata um segundo êxodo.
1000 anos depois, não do Egito para a Terra Prometida, mas da Babilónia para a Terra Prometida. O cativeiro de 400 anos deu o primeiro êxodo, depois disso. Um cativeiro de 70 anos deu o segundo êxodo, depois disso. Ok? Vocês lembram-se, e de certeza que vocês lembram-se, vocês são ótimos estudantes, eu tenho a certeza disso, que eu falei-vos que a Babilónia retirou Israel em 3 incursões diferentes. Foi retirando aos poucos o povo de Israel. A primeira foi, vocês não têm de decorar isto, mas não vos ficava mal, 605 a.C., onde foi Daniel, primeiro grupo, os melhores, 597 a.C., segundo incursão, o segundo cativeiro, terceiro cativeiro, esse é o mais conhecido, 586 a.C., onde arrasaram com tudo. Curiosamente, o êxodo é feito também em 3 fases. Assim como o cativeiro e a Babilónia retirou o povo de Israel em 3 fases, o êxodo é implementado em 3 fases. Ou seja, há 3 grupos que regressam para Israel. Houve 3 grupos que saíram de Israel para a Babilónia e da Medo-Pérsia saem 3... Já vou explicar o que é que eu estou a falar. Saem 3 grupos também, em tempos diferentes, espaçados do tempo, para popular Israel. É curioso. 3 cativeiros, 3 êxodos. Ou seja, isto não é um êxodo global. É um êxodo, é a segunda de êxodo, em 3 versões, em 3 faces, ok? Dirigidas por 3 pessoas diferentes. Zorobabel, Esdras e Neemias, espaçados no tempo, ok? O Zorobabel e o Esdras são explicados no livro de Esdras. O primeiro êxodo e o segundo êxodo está em Esdras, explicado. O terceiro êxodo está em Neemias, encabeçado pelo Neemias, ok? O livro começa, aliás, antes disso, vamos por agora a chegar à introdução. Vamos começar a avançar. Podes pôr tudo. No capítulo 1 a 6 nós temos a restauração nacional, e vamos ver o que isso é, em que eles dedicam-se a restaurar o que estava em caco, a recomeçar uma nação, daí o título que eu pus, é um livro de recomeços, porque estava tudo por fazer. Então vemos a restauração nacional, o que é que foi feito para que houvesse uma restauração. E depois do capítulo 7 a 10, quando Esdras entra em cena, ele faz a reforma espiritual. Ok? Vamos ver essas 2 coisas. Podes avançar? Vão sempre 2 de cada vez, já sabem. O livro então começa com o rei Ciro. Ok? E vou-vos falar sobre a entrada em cena dos Medo-Persas. Com o rei Ciro. Mas o rei Ciro não é babilónico. O rei Ciro é um rei Medo-Persa. Porquê? Porque no decorrer dos 70 anos de cativeiro, algo aconteceu naquela zona. A Babilónia deixou de ser a hegemonia naquela zona. E diria mundial. Passou a ser a Medo-Pérsia. Ok? O rei Belsazar, lembram-se de Daniel? Ele falar no livro de Daniel que quando o rei Belsazar estava numa grande festa e decidiu ir buscar os vasos do templo de Israel para conspurcar com vinho para aquela festa, que aparece um dedo numa parede a dizer: pesado foste achado na balança. E Daniel depois explica que o que se quer dizer é que ele vai perder o reino. Ok? Estamos no último dia ou na última noite do Império Babilónico. Nessa mesma noite, segundo um historiador chamado Heródoto, grego, ele explica que havia um general da Medo-Pérsia, de seu nome Ugbaru, não fui eu que inventei, é o nome dele, Ugbaru, que uma semana antes de a Babilónia ser tomada, ou seja, uma semana antes desse banquete, ele diverge o rio Eufrates. Ele faz um afluente do rio Eufrates. Isto é a forma como eles entraram na Babilónia, porque a Babilónia era inexpugnável. Então Deus, não tenho dúvidas que foi Deus que congeminou essa coisa na cabeça do Ugbaru. Ele desviou parte do rio Eufrates para que o nível do rio baixasse significativamente, porque o rio Eufrates entrava dentro da cidade da Babilónia. Basta ver o que quiserem ver. O rio, todos os mapas da Babilónia e as escavações, o rio entrava lá dentro. Então eles baixaram o nível do rio para que conseguissem entrar dentro do rio quase que a pé escondidos, um grupo que passasse debaixo dos portões principais que passavam debaixo do rio. Tipo cavalo de Troia em versão dentro d'água. Estão a ver? Esse pequeno grupo abriu os portões e os Medo-Persas entraram nessa noite em que Belsazar foi achado em falta. E a partir daí dá-se uma transição do Império Babilónico, com a hegemonia, para os Medo-Persas. E Ciro passou a ser o rei. Ciro passou a ser o rei.
Findado este parênteses da história, vemos que Ciro está no trono, e estamos no ponto 1, esqueçam ainda o ponto 2. Ciro está no trono da terra, mas eu quero dizer que quem está no trono dos céus e sempre esteve foi Deus. Eles podem mudar de nomes. Pode ser o Ciro, pode ser o Belsazar, pode ser o Nabucodonosor, pode ser o Dário, pode ser o Assuero, o Artaxerxes, o que quiserem. Mas quem está no trono verdadeiramente, antigamente e hoje e no futuro, será sempre Deus. Eu cito apenas Provérbios 21:1, que diz: como ribeiros de águas, assim é o coração do rei na mão do Senhor, que o inclina a todo o seu querer. Deus põe os reis que quer e os tira. E move os corações desses reis que põe e tira de acordo como Ele quer. E isto é importante perceber, porque a gente volta e pensa assim, isto está tudo nas mãos daqueles. Não, está tudo nas mãos de Deus, porque Deus domina sobre tudo. Ok? Dito isto, ponto 2. Podes pôr as três... Exato, isso, não ponhas mais. Restauração nacional pode ser resumida em 3 palavras. Regressar, reconstruir e resistir. Regressar no capítulo 1 e 2, vamos ver. Reconstruir no capítulo 3. Resistir no capítulo 4 a 6. Isto é o resumo dos primeiros 6 capítulos, que se enquadram dentro da restauração nacional. Regressar, reconstruir e resistir. Vamos então para o regressar, que é a próxima. Porquê regressar? Leiam comigo Esdras 1, versículos 1 e 2. No primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias, já lá irei, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar pregão por todo o seu reino, como também por escrito, dizendo: assim diz Ciro, rei da Pérsia, o Senhor Deus dos céus me deu todos os reinos da terra. Ou seja, quando eu digo que Ciro era o rei e a maior potência mundial, não sou eu que digo, é a Bíblia. Ciro diz que todos os reinos da terra lhe pertencem. A potência mundial era Medo-Persa. Ele me encarregou de edificar uma casa de Jerusalém, que é em Judá. Não acham estranho um rei pagão estar a dizer que Deus o encarregou de edificar a casa em Israel? O templo. É estranho, não é? Sabem que o Império Medo-Persa lidava com os povos conquistados de formas diferentes, para que possam perceber, porque isto é importante. Os assírios, quando conquistaram o norte de Israel em 722 a.C., a política era: sai daqui esta gente toda, fica um punhado e vamos repopular esta terra conquistada com a nossa gente. Ok? Os babilónicos faziam mais ou menos a mesma coisa. Os medo-persas não. Os medo-persas pegaram naquela gente toda que tinham em cativeiro e mandaram-nos regressar. Eles que construam, eles que reconstruam, eles que comecem a germinar as terras para nos pagar impostos e vamos ganhar a lealdade, porque eles vão achar que nós somos muito bons. Eles que construam o que está destruído, eles que equipem, eles que trabalhem, eles comecem a pagar rendas e rendimentos e vamos ganhar-lhes a lealdade. Esta é a técnica dos medo-persas. Ou seja, eles regressaram por 2 motivos. O estratégico, que eu acabei de explicar, mas sobretudo o profético. Profético, sim, a Bíblia diz que para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias. Não tenham dúvidas que assim como quem reina não é o homem, mas é Deus, o quem decide não é o homem, mas é Deus. A estratégia era esta. Mas quem terminou a estratégia no coração do Ciro, sem o Ciro perceber, foi Deus. Que conseguiu fazer que Ciro cumprisse uma profecia que já estava escrita muito tempo antes de ele existir. Que era a profecia dita por Jeremias. Ok? E que dizia isso mesmo. Que Ciro seria escolhido para o povo poder regressar. Eu quero só ler Isaías 44 e vou citar esta passagem que está em Isaías 44, 26 e 28, que diz assim: isto foi escrito 150 anos antes de Ciro nascer. Confirma a palavra do seu servo e cumpre o conselho dos seus mensageiros, que diga a Jerusalém. Agora atenção, tu serás habitada. Na altura Jerusalém não estava destruída. Mas Isaías está a dizer profeticamente: Jerusalém será habitada e às cidades de Judá sereis edificadas. Quer dizer que tinham sido destruídas. Mas na altura não estavam destruídas. Ok? E eu levantarei as suas ruínas. Que diga à profundeza: seca-te e eu secarei os teus rios. Que digo de Ciro? Que digo de Ciro? Mas o Ciro não existia. 150 anos antes. É meu pastor. O quê? Dizer que o rei pagão é meu pastor? E estava pano para mangas. Eu não vou para lá hoje. E cumprirá tudo o que me apraz, dizendo também a Jerusalém:
tu serás edificada e ao templo tu serás fundado através do meu pastor Ciro. 150 anos de Ciro sequer a nascer. Segundo Josefo, que é um historiador judeu perfeitamente inquestionável, sabe como é que ele interpretou isto? Segundo fontes que ele teve, explica isto da seguinte forma. Ou seja, mesmo historicamente, isto está tudo comprovado. Josefo, que não deve nada à Bíblia, nem há registro que ele fosse assim um crente fiel, nada disso, é um historiador, disse assim, o que se passou foi isto. O Ciro estava no seu palácio, segundo ele, e os seus escribas foram ter com ele e apresentaram-lhe, tu sabias que está escrito nas histórias e neste livro de Isaías que os judeus trouxeram aqui para a Babilónia? Como é que é? Lê-me lá isso. E ouviu esta passagem que eu citei. O Ciro, o meu pastor. Bem, o Ciro, quando ouviu o nome dele, a dizer que ele era o pastor, que ia levar o povo de volta, aquilo mexeu com ele. E aquilo, segundo Josefo, foi o trigger que o levou a fazer o que fez mais tarde. Ok? A história, está registado isto na história. Ok? Portanto, ele fez o que fez, não só por estratégia, ele fez o que fez por uma questão de cumprimento profético, porque Deus assim o quis. Há uma passagem, leiam comigo o versículo 4 e 5. E todo aquele que ficar em alguns lugares em que andar peregrinando, os homens de seu lugar o ajudarão com prata e com ouro e com fazenda e com gados, afora as dádivas voluntárias para a casa de Deus que habita em Jerusalém. Ou seja, quem não for, mas tem que ajudar. Todos têm que contribuir. Isto é o que o Ciro está a dizer. Então se levantaram os chefes dos pais de Judá e Benjamim, e os sacerdotes e os levitas, com todos aqueles cujo Espírito de Deus despertou, para subir e edificar a casa do Senhor que estava em Jerusalém. Eu quero apenas citar aqui uma coisa importante, em que aqui nesta passagem que acabei de citar, Ciro reconhece Deus de Israel como Deus, e Ciro dá ordens para que o esforço de reconstrução fosse subsidiado, ok? Apoiado o esforço de reconstrução. Dito isto, outra pergunta. Porquê regressar? Qual é a resposta? Estrategicamente, mas mais do que isso, porque Deus profeticamente o tinha dito. Temos a resposta para a pergunta. Outra pergunta. Quem regressa? Quem é que regressa? Capítulo 2, versículos 64 e 65. Não vamos ler o capítulo 2, porque diz quem regressa, pelos nomes. Eu não quero que vocês percam, não vamos perder este tempo que é precioso. Vamos só ler o final, que é o resumo. Toda esta congregação, dos que regressam, que eu não vou ler, mas que está aqui atrás, foi de 42.360, afora os seus servos e suas servas, que foram 7.337, também havia 200 cantores e cantoras, ou seja, quase 50 mil. Quase 50 mil. Acredita-se que nesta altura havia 1 milhão de judeus na Medo-Pérsia, mas só 50 mil se juntaram a Zorobabel. Porquê? Porquê? Então, o desejo daquele povo que era voltar para Israel, só 5% é que puseram-se em marcha? Porquê é que 95% continuaram na Babilónia, na Medo-Pérsia? Porquê? É uma pergunta importante. Resposta que eu vejo é que o povo se acomodou à Medo-Pérsia. O povo se acomodou. Em Jeremias 29, e voltamos ao Jeremias, ele diz: quando chegarem à Babilónia, não fiquem tristes. Plantem vinhas, façam casas. O que é que ele diz mais? Orem pela paz do povo onde estão, casem, divirtam-se, aproveitem. Eles levaram isto à sério. Agora já não queriam outra coisa. Eles queriam perpetuar Jeremias 29. Eles habituaram-se à dádiva e esqueceram-se do dador. E gostaram tanto do presente que já não queriam saber de Israel para nada. O quê? Eu vou para a terra vou para Jerusalém, está tudo em cacos. Eu estou aqui tão bem. Eu tenho vinhas, eu tenho casa, tenho aqui a minha família, estou bem, estou protegido. Tenho os muros, lá não há muros, chego lá, eu sou atacado. Não. Por isso é que só foram 5%. Estes foram os first movers. Ok? Foram aqueles que eu diria que são os mais fiéis. São aqueles que estavam dispostos a abdicar e pôr o dador à frente das dádivas. Isto deve nos fazer pensar. Porque, por vezes, nós muito facilmente podemos começar bem, mas muito facilmente podemos começar a amar mais as dádivas que o dador. E quando damos por nós, quando Deus depois nos pede que nós nos mexamos, nós estamos presos às dádivas e esquecemos o dador. Ok? Isto é servir de alerta. No capítulo 2, versículo 70,
há aqui um pequeno tesourinho que eu queria compartilhar convosco, que é um parênteses, mas eu não resisto. E habitaram os sacerdotes e os levitas e alguns do povo, tanto os cantores como os porteiros e os netinins nas suas cidades, como também todo o Israel nas suas cidades. Nós lemos aqui que todo o Israel foi habitar na terra de Israel, não só Judá, todo o Israel. Como é que é? A tribo de Judá em Judá, a tribo de Benjamim em Benjamim, a tribo de Zebulon em Zebulon, a tribo de Manassés em Manassés. Mas espera, mas que eu saiba, a Babilónia só recolheu Judá e Benjamim. E as 10 tribos do norte foram os assírios que os recolheram. E supostamente as 10 tribos do norte estavam perdidas, que é o que muita gente anda para aí a vender. Mas o que a Bíblia, não é o que o David, a Bíblia está a dizer é que todo o Israel foi para as suas cidades. Sabem porquê? Porque Deus fez com que os medo-persas aparecessem para conquistar a Assíria e recolhem as 10 tribos do norte. E depois conquistam a Babilónia, recolhem as 2 tribos do sul e depois a Medo-Pérsia com as 12 tribos. O Ciro se levanta e mandam as 12 tribos, todo o Israel, para povoar Israel. Ok? E isto eu acho interessante, porque, segundo o que eu vejo aqui, a Medo-Pérsia conseguiu conglomerar o cativeiro do norte com o cativeiro do sul e depois todo ele, como um único Israel, regressa. Ok? Passando à frente. Portanto, quem regressa? 5%. Ok? É a resposta à pergunta. Reconstruir, qual é a prioridade? Capítulo 3, versículos 1 e 2. Chegando depois o 7º mês, e chegando os filhos de Israel, nas suas cidades, se juntou o povo como um só homem em Jerusalém. E levantou-se Jesua, filha de Josadaque, e seus irmãos sacerdotes, e Zorobabel, filho de Sealtiel, e seus irmãos, e edificaram o quê? O altar do Deus de Israel para oferecerem sobre ele holocaustos, como está escrito na lei de Moisés, o homem de Deus. E firmaram o altar sobre as suas bases, porque terror estava sobre eles, por causa dos povos das terras. E ofereceram sobre ele holocaustos ao Senhor, holocausto de manhã e de tarde. Há aqui uma coisa estranha. Eles levantaram o altar porque estavam com medo dos povos à volta. Então, mas estavam com medo, levantavam muros. E a pergunta que eu faço é, se estavam com medo, levantaram altares porquê? Porque perceberam que podemos ter 10 mil muros à nossa volta. Se estivermos mal com Deus, não estamos seguros. E se estivermos bem com Deus, mesmo sem muros, estamos seguros. Entendem a lição? Eles pensaram assim, eu estou cheio de medo, mas eu vou fazer como Deus quer. Eu não quero saber do muro, tenho pouco tempo, vou fazer o altar primeiro. Primeiro, Deus. Depois o resto é acrescentado. Estão a ver esta lógica? Isto é muito importante. Eles não tinham muros e estavam com medo, mas não foram aos muros. Primeiro Deus, fazer o altar. Sacrifício, porque sem remissão de sangue não há perdão. E eles precisavam de estar em paz, de fazer uma questão de ter a situação da remissão do sangue resolvido. E tudo começa para o altar. Quando estivermos a reconstruir algo, não tiremos Deus da prioridade. Porque se colocarmos outras coisas na prioridade, vai sair tudo errado. Vamos ficar piores do que estávamos. E eles colocaram Deus na prioridade, começando pelo altar. Ponto 6. Qual é a prioridade? Altar. Ok? Ponto 6. Qual é a atitude? À medida que avançamos, vou continuar, à medida que avançamos no capítulo, no processo de adoração a Deus, nós vemos no capítulo 3, versículos 10, isto está mal, devia ter ali fiz um copy-paste, no versículo 10 e 12, antes disso, então eles começaram a levantar o altar e depois dedicaram-se a fazer os fundamentos do templo. Quando começaram a fazer os fundamentos do templo, chegamos ao versículo 10. Os edificadores lançaram os alicerces do templo do Senhor e então apresentaram os sacerdotes já revestidos e com trombetas e os levitas e os filhos de Asaf com saltérios para louvarem ao Senhor conforme a instituição de David, rei de Israel. E cantavam a revés, cantavam assim, cantavam uns, depois cantavam outros, depois cantavam uns, depois cantavam outros. Era assim, era a adoração responsiva. Louvando e celebrando ao Senhor porque é bom, porque a sua benignidade dura para sempre, sempre sobre Israel. E todo o povo jubilou com grande júbilo quando o louvaram ao Senhor pela fundação da casa do Senhor. Agora versículo 12. Porém muitos sacerdotes e levitas e chefes dos pais, já velhos, que viram a primeira casa sobre o seu fundamento, vendo perante os seus olhos esta casa, choraram em altas vozes. Mas muitos levantaram as vozes com júbilo e com alegria. Vocês estão a ver o cenário? Todo o povo estava contente, mas havia ali um punhado que estava triste. Porque era o punhado que conhecia o templo antigo.
E quando viam o templo novo e olhavam e imaginavam o templo antigo, choravam. Assim, o que era bom era o que a gente tinha. Ai, que desgraça tão grande. Isto não é nada. O que era bom é o que a gente tinha, os mais velhos. Então choravam. Então havia uma confusão tão grande, aqueles que gritavam com alegria e os que choravam com a tristeza. Quais as aplicações que nós temos aqui? Primeiro, nós não podemos viver com alegria se continuarmos a viver a nossa vida olhando para o retrovisor. Porque se continuarmos a viver a nossa vida olhando para o retrovisor, vamos olhar assim, o que eu tinha que era bom, aquilo. A gente não consegue avaliar nem apreciar do que a gente tem. Eles estavam a viver olhando para o retrovisor. Paulo diz em Filipenses 3, 13 e 14, algo que todos nós sabemos, que uma coisa faço, esquecendo das coisas que para trás ficam, dos templos que para trás ficaram, das casas que para trás ficaram, dos muros que para trás ficaram, avanço para as que estão diante de mim. Eu fico contente com os novos muros, com as novas casas e com os novos templos. Esta é a atitude. Segundo aplicação. Não devemos... Há um versículo que eu gosto muito, que está em... onde é que isso está? Versículo 12... Versículo 9. Acho que é o 9. 4, 9... Deixa-me ver... Não, 3, 9. Passagem que diz... As mãos... 10. 10... eu vou citar aqui o versículo, depois eu vou já descobrir que está. As mãos de Zorobabel têm lançado os alicerces desta casa, também as suas mãos a acabarão, para que saibais que o Senhor dos Exércitos me enviou a vós. Porque... 4:10. Não? Bom, eu vou descobrir. Porque quem despreza o dia das coisas pequenas, pois estes se alegrarão. Claro que vocês não estão a ver isso. Isso está em Zacarias 4, 9 a 10, que é um contemporâneo... Porque, eu já vou chegar lá, porque nesta época havia 2 profetas que foram contemporâneos e vamos ver que tiveram um papel fundamental mais à frente, que era Zacarias e Ageu. E o Zacarias, sobre este período, diz isto. As mãos de Zorobabel, que foi o responsável do primeiro êxodo, no qual estamos aqui ainda a falar, lançaram os alicerces desta casa. Também as suas mãos a acabarão, para que saibais que o Senhor dos Exércitos me enviou a vós. Ou seja, eles vão fazer tudo isto para provar que Deus é Deus. E depois diz, porque quem despreza o dia das coisas pequenas, pois esses se alegrarão. Nós nunca devemos desprezar os recomeços. As coisas pequenas. E aqueles mais velhos estavam a desprezar o dia das coisas pequenas. E aqui Zacarias está a dizer, não desprezem as coisas pequenas. Porque quem não despreza vai se alegrar mais tarde. Isto é muito importante. Ok? Eu podia ler aqui isto tudo e não encontrava o versículo. Eu já li o 3.9, o 4.9, já ia para o 5.9, nunca mais descobria. Mas enfim. Porque quando nós desprezamos os inícios pequenos, nós estamos a subestimar Deus. Ponto 7. Ok? Apanharam tudo já. Ponto 7. Resistir. Portanto, vimos regressar, já falámos. Reconstruir, já falámos. Ok? Claro que não está tudo reconstruído. A reconstrução final será feita por Neemias mais à frente. E depois resistir. Isaac Newton criou, ou melhor, definiu a terceira lei da termodinâmica, que vocês de certeza que sabem, mas eu não vou perguntar, que explica que cada ação tem uma reação oposta proporcional. E vocês sabiam que o Newton também era crente, e eu acho que ele descobriu isto pela parte espiritual. Desconfio, estou a brincar. Mas na parte espiritual, cada ação, a da luz, tem uma reação das trevas oposta proporcional. É verdade. A terceira lei da termodinâmica tem impacto espiritual. Porque eles estavam a agir bem e tiveram a reação oposta, proporcional. Ninguém gostou do que eles estavam a fazer. O diabo não gosta quando nós começamos a reconstruir e quer atacar. Então começou a haver reação. Uma reação dos povos que estavam à volta. Ok? Estamos na primavera de 535 a.C. As fundações estão lançadas e surge hostilidade por parte dos vizinhos. Dos vizinhos. Ciro morreu. O rei Ciro da Medo-Pérsia já está. E quem reina agora, sabem quem é? Assuero. Neste momento está a decorrer a história de Esther. Vocês estão conseguindo enquadrar as histórias da Bíblia? Eu fui buscar um bocadinho Zacarias e Ageu, que foram contemporâneos disto.
E o que vão falar em Zacarias e Ageu é neste período. Neste período entra em cena o Assuero, e onde vai entrar em cena Esther. E se não fosse a Esther, através de Deus, não só morreriam os judeus lá do Medo-Pérsia lá, mas também morreriam os judeus que estavam aqui a reconstruir aqui, porque isso implicava atacá-los a eles também. Está a decorrer muitas histórias. A Bíblia não está feita de uma forma cronologicamente entendível. Por isso é que é importante estudarmos-la para percebermos como é que os livros se encaixam. Ok? E eu vou ler 4:6. E sob o reino de Assuero, lá está, já tinha morrido o Ciro. No princípio do seu reinado, se calhar Vastina estava em cena, Esther não existia, não sei, possivelmente, escreveram uma acusação contra os habitantes judaicos de Jerusalém. Ou seja, os vizinhos começaram a acusar os israelitas, do género. Epá, eles vão se rebelar mais tarde ou mais cedo, faz alguma coisa, arruma com isto, não deixe que eles construam isto. Eles explicam isto no versículo 12 e no versículo 13, explicando que os judeus são rebeldes e que depois não vão pagar os direitos, a fazer treta por uma linha queixinhas e a dizer coisas más para que o rei Assuero lhes dê razão e trava a reconstrução. Ok? E então, nós lemos no capítulo 4, versículo 2 e 3, que eles tinham-se chegado. E isto acontece porquê? Porque eles ficaram chateados por terem levado uma nega. Eles chegaram-se ao pé de Zorobabel e disseram assim: deixai-nos edificar convosco, porque, como vós, buscaremos a vosso Deus, como também já lhe sacrificamos desde os dias de Esar a Adon. Calma. Qual foi o argumento? Deixem-me construir o templo com vocês, porque o vosso Deus também é o nosso Deus. Nós já sacrificamos ao nosso Deus desde o tempo do Esar a Adon. Calma. Sacrificam ao Deus de Israel, mas sacrificam a centenas de outros, porque eles praticavam sincretismo. Então Israel, Zorobabel, disse assim: não. Eu não quero que tu sejas a minha companhia na reconstrução de um templo que é sagrado, quando tu não tens uma adoração exclusiva ao Deus de Israel. É verdade, eles adoravam também o Deus, mas adoravam muitos outros. E com isto nós aprendemos uma grande lição. Nós devemos ter como critério escolha de pessoas que fazem projetos connosco, que tenham como prioridade Deus e que não se dividam com outras escolhas. Isto é muito importante. Isto aplica-se a muita coisa. E eles tiveram tino. Dava jeito. E ajuda, e dinheiro. Ui, o que de jeito que dava. Não, mas calma, vou fazer o que está certo. Vocês não têm uma adoração exclusiva a Deus. Vocês vão conspurcar o templo. E eu não vou fazer este templo abdicando daquilo que está certo. Gosto muito da vossa... Dava muito jeito, mas não. Vocês não têm uma adoração exclusiva a Deus. Eu não vos quero como companhia. Como não têm uma adoração exclusiva a Deus, não vos quero como companhia. Eles ficaram completamente chateados. Queixinhas para o rei Assuero. Estão a ver porque é que eles fizeram as queixinhas? Porque levaram não. Mas a vingança não passou apenas por fazer isso. Nós lemos no versículo 4 que o povo da terra debilitava as mãos do povo de Judá e inquietava-os no edificar. Não só faziam cartas, mas eram duros, chateavam-nos, faziam bullying, inquietavam-os. E então nós lemos tristemente que no versículo 24 cessou a obra da casa de Deus. Até ao 2º ano do reinado de Dário, rei da Pérsia. O Assuero acabou, ainda apareceu o Dário, e só no 2º ano do reinado de Dário é que isto voltou a retomar, ou seja, 16 anos, o templo ficou parado, sem ser construído, 16 anos. Eles estavam a resistir, mas chegou uma altura que pararam, não conseguiram. Ok? Agora, existe reação à ação? Existiu, e foi dura. Agora, ponto 8. O que aconteceu? O que é que Deus fez para que a obra recomeçasse? O que Deus faz hoje, quando precisa de alguma coisa, volta a aparecer. Envia a bazuca. Sabem qual é a bazuca? Vocês sabem qual é a bazuca? É a palavra de Deus. Enviou pregadores. Enviou 2 pregadores. Zacarias e Ageu. E foram estes que martelaram neles e eles começaram a construir outra vez o templo. Ou seja, a palavra de Deus não só no passado consegue quebrar a inércia, como ainda hoje consegue quebrar a inércia. É a palavra de Deus que faz milagres. Isto é muito importante. Nós lemos no livro de Ageu a pregar 4 mensagens a Zorobabel. Não vamos estudar o livro de Ageu.
E uma delas, que é um versículo muito conhecido, eu vou citar em Ageu 1:4. Porque, entretanto, naqueles 16 anos, à semelhança do povo de Israel na Babilónia, dito por Jeremias, eles começaram-se a habituar à inércia. Epá, boas desculpas. Eu construir, Deus sabe, não é? Eles não me deixam. Fazem-me queixas, atormentam-me, dão-me cabo, fazem bullying. Eu não consigo. Deus, tu sabes, eu não posso fazer. Olha, já agora vou tratar da minha casa. E então pintaram as casinhas deles, forraram as casinhas deles, trataram das vinhas deles, trataram dos campos deles. E volta-me a lembrar-vos do templo. O templo de facto precisava, mas não dá, eles não deixam, eles não podem. Então o Ageu diz assim: porventura é para vós tempo de habitares, Ageu 1:4, é tempo de vocês habitarem nas vossas casas forradas, enquanto esta casa fica deserta. Percebem agora como é que se encaixa tudo? Esta profecia de Ageu era... Este Ageu a falar, era a palavra de Deus a falar aos ouvidos daquele povo. Então vocês agora aproveitam-se da desculpa que estão a ser perseguidos para tratarem dos vossos interesses e os meus. Já não chega, estou aqui 16 anos sem fazer nada, não fazem nada. Então, Esdras 5:2. Se levantaram Zorobabel, filho de Sealtiel, e Jesua, filho de Josadac, e começaram a edificar a casa de Deus. Porque Ageu e Zacarias falaram, pregaram aquilo que Deus tinha dito. A palavra de Deus desbloqueou 16 anos de inação. Ou seja, o segredo é a palavra de Deus. É a bazuca do passado, é a bazuca de hoje. Eles ganharam coragem. O povo desculpou-se com a pressão exterior. O que é que nós temos usado como desculpa para não fazer a obra que Deus quer? Cada um de nós pense nisso. E olhem que é muito fácil arranjar desculpas. O que é que fez a diferença? Foi a palavra de Deus. É a mesma coisa que pode fazer a diferença em nós. Terceira lição. No contexto de luta e adversidade, busquemos na palavra de Deus a força para desbloquear a inação. Ok? Ponto 9. Será que resistir compensa? Mais tarde, os inimigos de Deus, de Israel, escrevem uma nova carta agora ao novo rei Dário. Porque eles viram-os a começar a reconstruir. E não ficando satisfeitos, como a última carta e a pressão deu resultado, vão repetir a dose. Agora, ao novo rei, este rei novo também não sabe, de outra vez ficaram parados. Estão a ver a reação? É que o diabo não brinca, mas nós brincamos. É porque do outro lado não há passividade, mas nós somos passivos. E depois queixamos que as coisas não correm como a gente esperava. Porque temos um inimigo que não brinca. A reação deles é certa. A nossa ação já é duvidosa, mas a reação é certa. Então, nova carta para o Dário. Só que o Dário desta vez decide investigar. E foi ver, nos anais lá da história dos Medo-Persas, o que é que o Ciro tinha dito. Bem, calma lá. Estão todos a dizer que o Ciro disse e que não disse. Escribas, mostrem-me lá o que é que Ciro disse. E descobriu que Ciro tinha dito mesmo que todos os povos devessem voltar para reconstruir eu digo todos os povos, e já vou explicar porque é que são todos os povos, não só Israel. Para reconstruir o que tinham, em específico Israel, em específico o Templo de Jerusalém, em específico para o Deus de Israel, ou seja, tudo aquilo que nós lemos na palavra de Deus há bocadinho. Eles descobriram isso. Então Dário envia uma carta aos acusadores de Israel, que está, não vamos ler, que está que eu tenho de despachar, Esdras 6, 8 a 12, em que malha neles e diz assim: vocês que estão a fazer queixinhas, agora vão pagar, vão ajudar Israel, mas é construir tudo outra vez. Não só eu apoio, como vocês vão ter que desembolsar do vosso bolso dinheiro e todo tipo de recursos, de comida, tudo o que eles precisarem para que a construção se efetive. E eu vou apoiar esta reconstrução. O que é que nós aprendemos aqui? Aprendemos aqui várias coisas. Os acusadores de Israel queriam prejudicar o povo, certo? Atacá-lo. Deus disse, reconstruam. Eles assumiram o risco de fazer o que está certo. E durante um tempo souberam que a carta tinha sido enviada. E deviam ter pensado, o que é que vem aí? Mas eles mantiveram-se. E Deus recompensou-os. Mesmo que a gente fazendo o que está certo não vejamos as respostas logo, mais tarde ou mais cedo Deus recompensa-nos. E recompensou-os de uma forma que eles não imaginavam. Porque não só Ele não permitiu, como ajudou a reconstruir. Estão a ver a resposta? Eles fizeram o que está certo. A palavra de Deus diz, reconstrói. Reconstruíram. Pressão em cima. Continuaram a fazer. E Deus recompensou-os. Ok? Sim, já falei sobre isto. Vamos para a parte final,
que é muito rápida, 10 minutos, e eu despacho isto. Chegámos aqui ao segundo Êxodo, em que, depois do templo estar concluído, 58 anos depois, Esdras sai da Medo-Pérsia com o segundo grupo. Ok? E isso passa no capítulo 6 e 7. Ok? Entre o capítulo 6 e 7 passam-se 58 anos. Ok? E vemos aqui o segundo Êxodo no capítulo 7. E vemos no capítulo 7, versículo 6, o seguinte. Este Esdras subiu da Babilónia, que apesar de ser Medo-Persa, continuava a se chamar Babilónia. Um conquistador chega e toma Lisboa, não muda o nome da cidade, a cidade continua a se chamar Lisboa. O conquistador pode ter outro nome, mas a cidade mantém-se com o mesmo nome, ok? É só para vos explicar. Então saiu da Babilónia e era escriba hábil na lei de Moisés, dada pelo Senhor Deus de Israel, e segundo a mão do Senhor seu Deus que estava sobre ele, e o rei lhe deu tudo quanto lhe pedira. Ok? Ele vinha com todo o suporte, com toda a ajuda, tal como Zorobabel tinha saído com toda a ajuda de Ciro. Ok? E vemos que Deus estava por trás. Então, no versículo 7, versículos 25 a 26, nós lemos a missão de Esdras para a reforma espiritual. Nestes 2 versículos. E tu, Esdras, conforme a sabedoria do teu Deus, que está na tua mão, põe regedores e juízes que julguem a todo o povo que está de além do rio. A todos os que sabem as leis do teu Deus. Primeira parte que eu quero vos citar é: põe regedores que julguem aqueles que sabem as leis do teu Deus. Ou seja, responsabiliza quem conhece a lei. Primeira coisa. Responsabiliza quem conhece a lei. E aos que não sabes fareis saber. Segunda coisa que ele tinha que fazer é ensinar a quem não conhece. Primeira, responsabilizar quem conhece. Segunda, ensinar a quem não conhece. Terceira, e todo aquele que não observar a lei do teu Deus e a lei do rei, logo se faça justiça. E julgar a todos os que não a cumpram. Esta reforma espiritual de Esdras era tripla. Ensinar a quem não conhece, responsabilizar quem conhece e julgar em função da lei. Toda a gente, ok? Punir de forma severa quem não obedece à lei de Deus. E esta é a reforma tripla de ensinar, responsabilizar e julgar. No capítulo 9, e eu estou a avançar, vemos que Esdras se depara com um problema ao chegar a Jerusalém, porque ele vai pelo caminho, eles ficam lá, e quando se assenta em Jerusalém, vem ter com eles, diz assim, temos aqui um problema. E esta pintura, ou desenho, é Esdras a lamentar o problema. Por isso é que está aqui nesta parte. Que lhe dizem e que o povo tinha-se corrompido ao ponto de ter-se misturado com mulheres de outros povos, que não adoravam a Deus. E ele fica de rastos, rasga, aqui está mal, porque ele devia estar todo rasgado. Porque ele rasga as suas roupas, mete um saco em cima, mete a cinza, aquela história toda. E ele diz algo muito especial, que é Esdras 9.6 e 9.7, que diz assim: Meu Deus, estou confuso e envergonhado para levantar a ti a minha face. Mas ele fez asneira? Não. Meu Deus, porque as nossas iniquidades... Quem? Desculpe, nossas. Mas ele fez asneira? Não. Se multiplicaram sobre a nossa cabeça e a nossa culpa, mas ele não fez nada. Tem que crescer até aos céus. Desde os dias de nossos pais até ao dia de hoje, estamos em grande culpa. Outra vez, ele a culpar-se. Por causa das nossas iniquidades, fomos entregues, nós, os nossos reis, os nossos sacerdotes, na mão dos reis da terra, a espada ao cativeiro, ou roubo à confusão do rosto, como hoje se vê. O que é que se passa aqui? Esdras está a assumir as culpas de todo um povo. Ele está a assumir as culpas de um povo. E aqui vejo uma coisa muito importante que Neemias também fez mais tarde. Um líder assume as falhas do seu povo como sendo suas. E a primeira coisa que ele fez, e por isso é que ele foi respeitado, é que quando chegou, não pôs de lado, isto não foi o que fiz, é problema vosso. Não, eu sou líder, as falhas também são minhas. E as vossas iniquidades também são as minhas. Eu vou chorar as vossas iniquidades como se fossem minhas. Isto é ser líder. É assumir as falhas, não só as vitórias dos outros como sendo nossas, como aqueles treinadores em que os jogadores jogam muito bem, nós ganhamos. Mas depois também tem que dizer que custa-lhes muito, nós perdemos. Está bem, é certo. Aqui, de forma muito simplória, este exemplo é muito simplório, mas aqui o Esdras está a fazer a mesma coisa. Chegou, o povo está a perder, levou 10-0, nós perdemos, nós jogámos mal. A culpa também foi minha, mas não foi. Ele está a assumir, isto é ser líder, ok? E aqui ele prova a sua liderança, a sua espiritualidade e o seu caráter. Isto é muito especial. Portanto, eu acho que Esdras é uma personagem curiosa que merece a nossa atenção no futuro, porque merece mesmo.
No capítulo 10, nos versículos 1, vemos que o povo se junta a Esdras na humilhação e no arrependimento. E separam-se das mulheres gentílicas. Agora, a pergunta que vocês vão me fazer é, então, indireto ao assunto, eu estou casado com uma pessoa que é descrente, então devo-me separar dela? Não. Para tempos excepcionais, medidas excepcionais. E vou explicar porquê. Porque nesta altura a linhagem de Judá estava comprometida. Se eles misturassem, e a própria Messias, a vinda do Messias podia estar comprometida a nível de linhagem. E, portanto, era uma situação excepcional que pediria uma ação excepcional. Aliás, Paulo diz, na primeira epístola aos Coríntios 7, 13 e 14, é só para que fique claro. E se alguma mulher tem marido descrente e ele consente habitar com ela, não o deixe. Se fosse aplicada a mesma regra que Esdras, como alguns querem justificar certas coisas, Paulo também diria, então, tal como Esdras, vamos abandonar as pessoas que são descrentes. Não. Temos um descrente, se a pessoa consente habitar connosco, não o deixemos, seja ela, seja ele. E é bom que fique isso bem claro e perceber que era uma atitude excepcional para um tempo excepcional, tendo em conta a manutenção da linhagem que tinha que ser perpetuada. Para terminar mesmo, esta reforma espiritual durou quanto tempo? Sabem quanto tempo é que isto demorou? Eles continuaram na linha. Depois de Esdras ter feito isto tudo e posto o pessoal todo na linha, 25 anos. 25 anos, é o tempo de uma geração. Quando Neemias chegou, estava tudo um caco. Mais tarde. 25 anos depois. A pergunta que eu faço é, os pais aprenderam a lição, mas de alguma forma falharam em transmitir as lições aos filhos. Isto é muito importante. É muito importante que os pais façam o que está certo, mas que ajudem os filhos a ter convicções próprias. Porque senão o que acontece? Daqui a 25 anos pode não haver quinta do conde. Ou daqui a 10, ou daqui a 15. Porque se os filhos vierem aqui por obrigação e não por convicção, quando tiverem 18 aninhos, dão à sola, desculpa a expressão, porque não têm convicções próprias. Por muito Esdras que apareçam, por muitos Zorobabéis que apareçam, por muita coisa que possam fazer espetacular, se os filhos não tiverem convicções próprias, e os pais têm que ser responsáveis por isso, os filhos dão à sola. Desculpem falar assim, mas é verdade. Porque aqui é o exemplo disso. 25 anos depois, ficou tudo um caco outra vez. Como é que é possível? Ficou. E isto é muito importante. Vamos ver a próxima imagem, que é apenas um... Podes pôr a outra. Então é assim. E termino com isto. Não tem que ser sempre igual, não é? Este é o cilindro de Ciro, que está do Museu Britânico, que tanto quanto eu sei estava nas Nações Unidas. Que é a prova de que o Ciro permitiu que todos os povos que estavam com ele fossem para as suas terras, para reconstruir as suas casas e as suas nações. Ok? Está escrito. Eu, Ciro, declaro e autorizo que os povos que estão cá dentro partem para fazer o que a Bíblia dizia. Não precisávamos de encontrar cilindros nenhuns, mas já que eles existem, a gente põe. Ok? Isto é importante. Mas como é que a Bíblia tem razão? A Bíblia historicamente tem razão, porque a Bíblia está a tratar de um tema que existe. Põe no Google, cilindro de Ciro. Há imensas informações sobre isso e está no British Museum. Aqui temos como é que eles baixaram o nível do rio. Estão a ver? Isto é uma imagem que explica como é que a Babilónia foi tomada pelos Medo-Persas. O Hugo Baruch devia estar aqui em cima a comandar as coisas. Baixaram o nível do rio. Se bem que isto aqui não está bem feito, porque isto é quando eles estão a tomar porque as portas estão abertas. Porque quando eles entraram, foi no nível do rio, eles foram por baixo. Aqui já é quando eles entraram e abriram as portas para que eles subissem. Mas estão a ver o nível da água mais baixo? Pronto, isto é apenas uma pintura. Isto não foi nenhuma foto da altura. Isto não foi um live de há muitos milhares de anos. Isto é apenas uma pintura para que possam perceber. Bom, e foi Esdras. Acho que o livro de Neemias também é um livro muito especial. Mas, acima de tudo, peço-vos que possam, dentro do possível, que possam ler o livro de Neemias na próxima vez que nós abordemos este assunto, porque é sempre útil que nós leiamos antes de abordar estes temas. Que o Senhor nos abençoe.